hoje o tema em questão é a força de atrito. Então sabemos que pela primeira lei de Newton, todo corpo tende a permanecer em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, a menos que uma força externa atue sobre ele. Então, no nosso cotidiano, é algo que a gente não percebe muito bem, porque se a gente pega um bloco, por exemplo, e a gente empurra esse bloco, depois de percorrer uma certa distância, esse bloco para. E parece que está contrariando a primeira lei de Newton. Mas se a gente parar e analisar, a gente vai perceber o seguinte. Primeiro, eu empurrei o bloco, saiu da minha mão, não tem mais ninguém empurrando esse bloco para frente. Quem é que atua sobre ele? A reação normal e o peso. Como esse bloco não vai subir nem vai descer, espera-se que essas forças se anulem. Agora, não tem mais aquela força que eu apliquei empurrando o bloco. E mesmo assim, sem ter força resultante, uma vez que não tem mais a força que eu apliquei no bloco, e essas duas forças estão se anulando, esse bloco, que não está submetido a uma força resultante, o que a gente esperava é que ele ficasse eternamente em movimento. Mas numa situação do nosso cotidiano, a gente observa que ele para. Agora, por que ele para? Ok? Por que ele não continua eternamente em movimento retilíneo uniforme, como prevê a lei de Newton? Alguma força deve surgir para fazer com que esse movimento cesse. E essa força que é o tema dessa aula de hoje, que é a força de atrito. Primeiro, por que surge essa força? Qual a origem dessa força? A origem dessa força está na atração entre os átomos da superfície e do bloco. Como assim, Marivaldo? Você tem aqui uma quantidade imensa de átomos que estão interagindo. Agora, é bom deixar claro o seguinte, que os poucos pontos de contato entre as superfícies que vai dar origem ao que nós chamamos de força de atrito. Isso quer dizer que é o seguinte, o que é que acontece? Se tivéssemos superfícies mais lisas, o atrito seria maior. Você teria mais do que nós chamamos de solda a frio, tá ok? E eu digo mais, se você tiver qualquer impureza entre essas duas superfícies, você acaba reduzindo essas soldas, reduzindo esses contatos. O que você quer dizer com isso, Marivaldo? Eu quero dizer que se eu conseguisse realmente duas superfícies, por exemplo, metálicas, polidas, eu ia procurar realmente, reduzir ao máximo as irregularidades. O que era que ia acontecer com essas duas superfícies quando eu colocasse em contato? Elas iriam soldar. Eu não conseguiria mais separar essas duas superfícies. Tá ok? Então, o que é que a gente vai estudar? A gente vai estudar os efeitos dessa força. Já que fazer um cálculo mais preciso dessa força é algo extremamente difícil, já que está associado a uma força de atração entre uma quantidade imensa de átomos. Tá ok? Então vamos estudar o atrito a partir do nosso conhecimento obtido através de experimentos, através de observações do nosso dia a dia. Então, por exemplo, o que é que a gente observa no nosso dia a dia? Eu tenho um bloco que está em repouso. Eu aplico uma força pequena sobre ele. Eu observo que esse bloco entra em movimento? Não. Mas se não entrou em movimento, pela segunda lei de Newton, força resultante é igual a massa vezes aceleração. Eu tenho aqui a normal, tenho aqui o peso. Essas duas forças se anulam. Então a força resultante é F. Não. Se existisse força resultante, esse corpo não estaria em repouso. Ele estaria, tá ok? Em movimento e acelerado. Então o que é que acontece? Deve existir uma força que está anulando F. Uma força de mesmo módulo de F, mesma direção, porém sentido contrário. Porque senão esse corpo entraria em movimento e movimento acelerado.
E essa força é o que nós chamamos de força de atrito. Que vamos, a partir de hoje, usar esse símbolo aí, Fat. Ah, então beleza. Então não preciso de fórmula nem de nada para resolver isso aí. Por quê? Se eu apliquei uma força de 10 newtons, o bloco não entrou em movimento, qual é o valor de Fat? 10 newtons. Exatamente. Apliquei uma força de 20 newtons, o bloco não entrou em movimento. Quanto é a força de atrito? 20 newtons. Exatamente. Agora, nós sabemos que existe uma força a partir, né, de tal valor que esse corpo entra em movimento. Então, vamos pensar aqui. Apliquei uma força de 1 newton, Fat é 1 newton. Apliquei uma força de 2 newtons, Fat é 2 newtons. Mas vai chegar um momento que esse bloco vai entrar em movimento. Ou seja, deve existir uma força de atrito máxima. Exatamente. E esse é o nome que nós vamos dar para ela. Força de atrito estático máxima. Por que estático, Marivaldo? Porque o bloco ainda não entrou em movimento. Então, todas as forças de atrito anteriores, eu não tenho fórmula para calcular. Eu vou deduzir a partir da força que eu apliquei para tentar colocar o corpo em movimento. Apliquei uma força de 20 newtons, o bloco não entrou em movimento, a força de atrito é 20 newtons. Agora, tem fórmula para calcular essa força de atrito estático máxima. Essa força de atrito estático máxima, que vamos chamar de Fat máxima, ela é igual à reação normal, ok? Vezes um coeficiente, que nós chamamos de coeficiente de atrito estático. Normal a gente já sabe o que é, Marivaldo. Nesse caso em particular, a normal tem o mesmo valor do peso. Agora, e esse coeficiente de atrito estático? Eu tenho que me preocupar com ele? Não. Não, porque é algo tabelado. É algo que é obtido experimentalmente. Coeficiente de atrito, se eu tenho a superfície, as superfícies que são borracha e concreto, é um. Borracha e asfalto é outro. Madeira e borracha é outro. Então, para cada par de superfície, eu vou ter um coeficiente de atrito estático. Agora, apliquei uma força, o corpo entrou em movimento, o atrito deixa de existir, Marivaldo? Não, continua existindo. Só que agora, só devido ao movimento do corpo, vamos chamar essa força de atrito cinético. Tá ok? Então, como é que calcula esse atrito cinético? Aqui sim tem fórmula. A força de atrito cinético é igual a normal vezes o coeficiente de atrito cinético, que também é um coeficiente que é obtido experimentalmente e depende das superfícies que estão em contato. Ok? Borracha e asfalto tem um coeficiente, madeira e borracha já tem outro coeficiente. Outra informação importante que a gente tem sobre o atrito é a seguinte. Quando a gente tenta empurrar um corpo muito pesado, como um guarda-roupa, por exemplo, a gente percebe que inicialmente a gente aplica uma força muito grande. Para quê? Para vencer o atrito estático, para vencer a força de atrito estático máxima. E quando a gente vence essa força, o que é que acontece? A gente percebe que é mais fácil manter o movimento. Ou seja, a gente percebe que o coeficiente de atrito estático é sempre maior ou igual ao coeficiente de atrito cinético. Tá ok? Pode até ser igual, mas geralmente a gente percebe que essa força de atrito estático máxima ela é maior que a força de atrito cinética. Então agora eu quero traduzir tudo que eu falei aqui através de um gráfico. Então eu vou traçar aqui um gráfico da força de atrito em função do tempo. E o que é que eu estou fazendo à medida que o tempo passa? Eu estou aumentando gradativamente essa força aqui que eu estou aplicando a fim de manter o corpo em movimento. Então, enquanto o corpo não entrar em movimento, eu sei que o valor da força que eu aplicar é igual ao valor da força de atrito. Então, a força de atrito vai aumentando gradativamente, ok? Até um valor máximo, que nós chamamos de força de atrito estático máximo, que a gente sabe que é a normal vezes o coeficiente de atrito estático.
continua aumentando a força, agora o corpo entra em movimento. E a força de atrito, ela se reduz até um valor que nós chamamos de força de atrito cinético, que é calculado como sendo a normal vezes o coeficiente de atrito cinético. E a gente sabe que a partir daí eu posso aumentar a força como eu quiser, mas a força de atrito cinético ela vai continuar aproximadamente constante e vai ser igual a normal vezes o coeficiente de atrito cinético. Então esse é um gráfico que traduz o que acontece, tá ok, com a força do atrito a partir do momento que eu começo a exercer a força sobre o corpo. Agora, duas informações de extrema importância sobre o atrito. Primeiro, tirar da cabeça que o atrito ele é contrário ao movimento do corpo. Não. O atrito é contrário à tendência de deslizamento das superfícies que estão em contato. Você vai olhar as superfícies que estão em contato. Qual é a tendência de deslizamento? Esse bloco de cima tende a deslizar para frente. Então o atrito se opõe para trás. Por que eu estou fazendo essa observação? Porque mais de uma vez já apareceram em vestibulares por aí, justamente o seguinte: quando a pessoa anda para frente, para onde aponta a força de atrito? Então é muito comum o aluno achar que ela aponta para trás. Primeiro, força de atrito? Essa força de atrito é aplicada em qual parte do corpo da pessoa? A parte que está em contato com o chão, ou seja, os pés. Então, se a gente parar para analisar, a gente vai ver o seguinte, ó. O pé da pessoa, ele vai tender a empurrar o chão para onde? Para trás. Se a pessoa quer andar para frente, o pé vai empurrar o chão para trás. Então, o que é que o chão vai fazer? Empurrar o pé para frente. Então, a pessoa está andando para frente, a força de atrito entre o pé da pessoa e o solo, ela aponta para frente. É só você parar para analisar o seguinte: você tem que jogar o chão para trás para que ele jogue você para frente. E qual é a força que ele vai aplicar no seu pé para frente? A força de atrito. Outra situação que a gente poderia pensar também seria o seguinte: eu tenho aqui duas polias, acopladas a um motor, e elas acopladas através de uma correia, de tal forma que o que é que essa correia quer? Pegar os produtos e levar até um nível aqui superior. Então observe, a tendência desse bloco deslizar é para baixo. Então o atrito ele quer impedir esse deslizamento para baixo. Então ele aponta para cima. Então estou mostrando mais um exemplo em que o corpo está subindo e o atrito aponta para cima. Ou seja, o atrito com o mesmo sentido de movimento do corpo. Então tira da cabeça essa história de que o atrito é contrário ao movimento do corpo. Ele é contrário à tendência de deslizamento. O bloco tende a deslizar para baixo. Então o atrito para cima. Olha a superfície do bloco e da correia. Superfície do bloco quer deslizar para baixo. Então, a superfície da correia quer impedir. Então, aplicando uma força para cima. Mas observe que esse bloco está acompanhando o movimento da correia. Ele está subindo. O outro detalhe importante sobre o atrito é que ele não depende da área. Como assim, Marivaldo? Eu tenho aqui uma caixa que eu posso deslizar sobre uma superfície, pegando essa face maior e colocando em contato com a superfície, ou posso deslizar essa caixa nessa superfície, posicionando a caixa dessa forma, estando a área menor, ok? A área de uma face menor em contato com a superfície. O que eu quero dizer é que em ambas as situações o atrito é exatamente o mesmo. O atrito não depende da área de contato. Então, pessoal, na realidade vou tentar desenrolar isso, que era algo que quando eu estava lá no ensino fundamental, eu não entendia isso. Por quê? Porque na minha cabeça é o seguinte, o atrito, ele depende justamente dessas forças que os átomos, estão exercendo, os átomos do corpo, da superfície do corpo,
com os átomos da superfície lá do outro corpo que esse cidadão aqui está em contato. Então eu ficava, pô, se eu aumento a área, eu vou aumentar essa interação entre os átomos. Então o atrito deveria aumentar. Só que não é bem assim. Existe uma outra grandeza nessa história aí, e que tem uma influência muito grande, que é a reação normal. Como assim, Marivaldo? A gente viu que a força de atrito ela é proporcional à normal. Tem aqui um coeficiente, que é o μ, que é o coeficiente de proporcionalidade. Agora é bom chamar a atenção de vocês que essa equação, ó, não é uma equação vetorial. Se fosse uma equação vetorial, eu estaria dizendo que, como isso aqui é um número, normal e φ têm a mesma direção. E a gente viu que não. Normal ele é perpendicular à superfície e φ, né, ela está o quê? Na direção da superfície. Então não é uma equação vetorial, tá ok? É uma equação obtida através de experimentos e que mostra que existe uma proporcionalidade entre a normal e φ. Agora, voltando ao nosso problema. Quer dizer que a força de atrito depende de quanto esse corpo está comprimindo a superfície. Beleza? Então, eu tenho aqui a superfície da mesa, tenho aqui, ó, a superfície do bloco. E eu sei que o atrito surge por conta daquelas soldas que existem, né, entre pequenos pontos aqui, ó, de contato entre as duas superfícies. A ideia é a seguinte: a normal ela está associada à força que está, ó, pressionando uma superfície contra a outra. E aí, vamos pensar um pouquinho. Quanto mais eu pressiono, mais contato eu devo ter. Maior vai ser aqueles contatos que vão resultar naquela solda a frio que eu falei para vocês. Tá ok? Sim. E daí? Não entendi ainda essa situação. Pessoal, em ambas as situações, a normal é a mesma ou não é? É. Porém, que nessa segunda situação, eu estou aplicando essa força normal em uma área maior. Ou seja, eu estou diluindo o efeito da normal. Ou seja, o quanto eu estou pressionando a superfície de baixo, por exemplo, por milímetro quadrado, agora é menos. Se eu estou pressionando menos, logicamente, eu vou ter menos regiões de contato. Esperava mais contato pela área ser maior. Então essas coisas acabam se equilibrando de tal forma que o atrito continua sendo o mesmo, mesmo quando a gente vira a caixa. Então vamos ao primeiro exemplo. Um corpo de massa igual a 20 kg está inicialmente em repouso sobre uma superfície. O coeficiente de atrito estático entre o corpo e a superfície é 0,3 e o coeficiente de atrito dinâmico é 0,2. A aceleração da gravidade é g igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Aplica-se ao corpo uma força horizontal F. Verifique se ele entra ou não em movimento nos casos. Então, primeira coisa, uma novidade aqui. Ele fala de coeficiente de atrito dinâmico. Arivaldo, você não falou de coeficiente de atrito dinâmico. Você falou de coeficiente de atrito estático e cinético. Exatamente. O coeficiente de atrito dinâmico é o mesmo que o coeficiente de atrito cinético, tá ok? Então é outro nome que a gente dá a esse coeficiente, que é o coeficiente, né, enquanto o corpo está em movimento. Então vamos nessa. O coeficiente de atrito estático, 0,3. Coeficiente de atrito dinâmico, 0,2. Então, quero saber se o corpo entra ou não em movimento quando eu aplicar sobre ele essas forças, sabendo que inicialmente ele está em repouso. Então, vamos desenhar aqui essa situação. Eu tenho um bloco aqui em repouso. Estão aplicadas sobre ele a força normal, a força peso, ok? Que vão se anular. Ok? Qual o peso dele?
Massa vezes a aceleração da gravidade, 200 newtons. E aí eu vou aplicar uma força sobre ele, ok? Uma força de 40 newtons. Será que esse corpo vai entrar em movimento ou não? Primeiro eu tenho que lembrar, para entrar em movimento, ele vai ter que vencer a força de atrito estático máxima, ok? Que é aquela força de atrito máxima. Se ele não vencer essa força, o corpo não entra em movimento. E como calcular a força de atrito estático máxima? FAT máxima. Normal vezes o coeficiente de atrito estático. Ou seja, 200 vezes 0,3. Então eu vou ficar com 60 newtons. Ah, Marivaldo, como a força que eu estou aplicando é de 40 newtons e ela é menor que a força de atrito estático máximo, então esse corpo não consegue entrar em movimento. Exatamente. Ele não vai conseguir vencer a força de atrito estático máximo. Então aqui ele vai estar em repouso, ok? Apliquei uma força agora de 60 newtons, Marivaldo. Ah, e o atrito máximo é 60 newtons. Então, o que é que vai acontecer? Essas forças vão se anular. Marivaldo, mesmo aplicando uma força de 60 newtons, o corpo não entra em movimento? Não, ele fica na iminência de movimento. Se eu aumentar um pouquinho mais essa força, aí sim ele entra em movimento. Então aqui ele também vai estar em repouso, tá ok? Porém na iminência de movimento, tá ok? O movimento é iminente, basta eu aumentar um pouco mais essa força que ele entra em movimento, mas vai continuar parado. Agora, se eu aplicar uma força de 80 newtons, agora sim, a força é maior que a força de atrito estático máximo. Então o corpo vai estar em movimento. A velocidade dele vai ser diferente de zero. Agora, por curiosidade, qual a aceleração desse corpo? Então vamos ver. Mais uma vez, tenho a normal, tenho o peso, tenho essa força de 80 newtons e tenho aqui a força de atrito. Ok? Como a força que eu apliquei é maior que a força de atrito estático máximo, então esse corpo está em movimento. Se está em movimento, esse atrito ele é estático ou cinético? Ou de outra forma, estático ou dinâmico? Vai ser um atrito dinâmico, já que o corpo está em movimento. Então, como é que eu calculo esse atrito? FAT é normal vezes o coeficiente de atrito cinético ou dinâmico. A normal a gente já viu que é 200. E o coeficiente de atrito dinâmico, 0,2. Então, 40 newtons. Então o problema não me perguntou, mas poderia ter perguntado. E se estiver em movimento, qual a aceleração do corpo? Então vamos, normal anula peso. Nessa direção, duas forças de mesma direção, porém sentidos contrários. Então eu vou ter que subtrair. Mais uma vez, o nosso acordo, pego a maior menos a menor. Então, força resultante, ou seja, eu somei normal e peso, anulou. Somei F e FAT, ok? Então eu tenho aqui a força resultante. Então essa força resultante é igual a massa vezes a aceleração. É o que diz a segunda lei de Newton. A força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Então, F, quanto é F? 80. Quanto é FAT? 40. A massa do corpo, 20. Então, qual a aceleração do corpo? 40 dividido por 20 vai ser de 2 metros por segundo ao quadrado. Segundo exemplo, um corpo de massa 2 kg movimenta-se numa mesa horizontal sob a ação de uma força horizontal de intensidade 8 newtons. Sendo 2 metros por segundo ao quadrado a aceleração que o corpo adquire, determine a intensidade da força de atrito que a mesa exerce no corpo, B, o coeficiente de atrito dinâmico ou cinético entre o corpo e a mesa. Então, primeiro passo, vamos analisar as forças que atuam sobre o corpo. Então, eu tenho aqui a força F,
tenho a normal, tenho o peso. Marivaldo, para onde aponta a força de atrito? Então, é algo de extrema importância que eu vou dizer agora. A força de atrito, ela sempre se opõe à tendência de deslizamento das superfícies que estão em contato. Então, eu não olho para o corpo, eu olho as superfícies que estão em contato. Então, esse corpo, a tendência dele deslizar é para onde? Para frente. Então, o atrito, ó, ele é para trás, tá ok? Ele se opõe a essa tendência de deslizamento. Lembre que o atrito corresponde àquela solda, né? Aquela solda a frio que ocorre entre as superfícies. Então, essa solda aí, ela quer que o corpo entre em movimento? Não. Então, ela sempre vai estar se opondo a esse deslizamento. Então, voltando ao problema, nessa direção, normal anula o peso. Por quê? Porque esse bloco não vai nem descer nem subir. Ou seja, peso é a massa, 2 kg, vezes a aceleração da gravidade. Ele não me deu, mas eu posso considerar como sendo 10 aí. Vamos aproximar. Então, 2 vezes 10, 20, normal, 20 newtons. E nessa direção, como é que fica? Ó, ele está acelerado nessa direção. Ó, ele está acelerado nesta direção. Então, isso significa que quem é maior, a força ou Φ, a força. Então, F menos Φ é igual a massa vezes a aceleração. Como ele me deu o valor de F, 8 newtons, me deu a massa e a aceleração, eu posso achar Φ. Φ vai ser 4 menos 8, menos Φ vai ser igual a menos 4, ó, achei a força de atrito, 4 newtons. Então, a letra A está respondida. Na letra B, ele quer o coeficiente de atrito cinético ou dinâmico. Tranquilo. Eu sei que Φ é igual a normal vezes μ. Se está em movimento, é o μ dinâmico ou cinético. Como eu sei o valor de Φ e sei o valor da normal, posso achar o coeficiente de atrito dinâmico. 4 dividido por 20. Ou, simplificando, 1 sobre 5, 0,2. Já na letra C, ele quer a resultante das forças que a mesa aplica sobre o bloco. Ó, quais são as forças que a mesa aplica sobre o bloco? A normal e a força de atrito. Então dá até para saber a direção dessa força, aplicando a regra do paralelogramo. Temos aqui. Essa é a força resultante que a mesa aplica sobre o bloco. Agora, qual o módulo dela? Simples, eu vou ter que somar normal e Φ, que são duas forças perpendiculares entre si. Então eu uso o teorema de Pitágoras. Φ ao quadrado mais normal ao quadrado. Então, R ao quadrado, quanto foi Φ? 4. 4 ao quadrado, quanto foi a normal? 20. Então, R ao quadrado é igual a 16 mais 400. R ao quadrado é igual a 416. Então, R vai ser mais ou menos a raiz de 416, que é aproximadamente 20,4 newtons. Outra questão. Um garçom faz escorregar pelo balcão, sem tombar, uma garrafa de refrigerante, até que ela pare em frente ao freguês, a 5 metros de distância. Sabendo que o coeficiente de atrito entre o balcão e a garrafa vale 0,16 e que a aceleração local da gravidade deve ser tomada como 10 metros por segundo ao quadrado, determine a velocidade inicial imposta à garrafa pelo garçom. Então, vamos começar a resolução. Quais são as forças que atuam sobre a garrafa? Normal, peso. Para onde é o atrito? A garrafa, ó, a superfície da garrafa que está em contato com o balcão, ela quer deslizar para frente. E aí? A superfície do balcão vai facilitar a vida dela? Não, vai se opor aplicando uma força, ó,
para trás, força de atrito. E são essas forças que atuam sobre a garrafa. Marivaldo, mas a força que o garçom aplicou sobre a garrafa? Não, essa força existia enquanto a garrafa estava na mão do garçom. Saiu da mão do garçom, não existe mais essa força, tá ok? Então vamos, nessa direção, normal é igual a peso. Ele não me deu a massa, porém eu vou deixar aqui M. G, ele me disse que é 10, então a normal, 10 vezes a massa do corpo, ok? Então, normal anulou o peso, só sobrou quem? Força de atrito. Então, a força de atrito é igual a massa vezes a aceleração. Repetindo, somei as forças, normal anulou peso. Sobrou Φ, então Φ é a força resultante, que pela segunda lei de Newton é igual a massa vezes a aceleração. Então, vamos aqui. Como Φ é normal vezes μ, vamos substituir o que a gente tem. Normal é 10 vezes m, μ 0,16, m vezes a. m vai embora, então a aceleração desse corpo vai ser 10 vezes 0,16, 1,6 metros por segundo ao quadrado. Então, como é que essas coisas estão relacionadas? A aceleração, velocidade inicial, velocidade final e a distância que ele andou. É a equação de Torricelli, ou seja, v ao quadrado, v0 ao quadrado, mais 2a ΔS. Qual a velocidade final? Zero. Ele diz que a garrafa para na frente do cliente. Velocidade inicial, eu quero saber. 2 vezes a aceleração. Muito cuidado aqui, muito cuidado aqui. Ó, a gente está trabalhando aqui, que foi o nosso combinado, sempre em módulo, tá ok? Se é para subtrair, eu pego a força maior menos a menor. Sempre estou trabalhando em módulo, então eu achei o módulo da aceleração. Mas ele lançou a garrafa com uma certa velocidade e a garrafa está reduzindo a velocidade até parar. Então eu sei que a aceleração do corpo, uma vez que a velocidade está diminuindo, é negativa. Então, ó, menos 1,6, qual a distância? 5. Então, vou ficar com 0, V0 ao quadrado, menos 2 vezes 5, 10, que vezes 1,6 vai dar 16. Então, arrumando, V0 ao quadrado é igual a 16, V0 é mais ou menos a raiz de 16, V0 é mais ou menos 4, V0 é igual a 4 metros por segundo. Outro exemplo, qual é o coeficiente de atrito estático num bloco que está na iminência de movimento, num plano inclinado de um ângulo alfa? Então, né, se ele está prestes a entrar em movimento, ele não entrou em movimento. E daí eu sei que a força resultante que atua sobre ele é igual a zero, uma vez que ele está parado. Quais são as forças que atuam sobre ele? Normal, peso, e a tendência dele de deslizar é para onde? Ele tende a deslizar para baixo, não é isso? Então, a força de atrito aqui para cima, ó, Φ. Vamos resolver? E o peso está atrapalhando minha vida, porque ele não está nem perpendicular ao movimento, nem na direção do movimento. Então, o que é que a gente faz? A gente decompõe o peso. Então, PY, que eu sei o que é PY, é P vezes o cosseno do ângulo alfa, ou seja, PY é mg cosseno do ângulo alfa, e Px. Px, que é a componente que puxa o corpo efetivamente para baixo, na direção do plano. Lembram como é? Px é P vezes o seno de alfa, ou seja, mg seno de alfa. Então agora vamos analisar. Tem movimento nessa direção? Não. Então normal é igual a PY. Normal é igual a mg cosseno do ângulo. Guarda isso aí. E agora, tem movimento aqui na direção do plano? Não, que ele disse que o bloco está parado. Então, ó, Φ é igual a
Px. Essas forças, ó, devem ser no ar. Mas Φ é normal vezes μ. Como está parado, μ é estático. Px é igual a mg vezes o seno de alfa. Peraí, Marivaldo, mas a normal é mg cosseno. mg cosseno de alfa. μ é igual a mg seno de alfa. Ó, o m aqui pode ir embora, o g pode ir embora. Olha o que eu achei, o coeficiente de atrito estático vai ser o seno de alfa dividido pelo cosseno de alfa. Mas seno dividido por cosseno, naquela aula lá de razões trigonométricas, vocês podem rever, sempre é bom estar revendo aquela aula, a gente viu que o seno de alfa dividido pelo cosseno de alfa é igual a tangente de alfa. Ah, Marivaldo, então se eu sei o ângulo de inclinação, é só ir na tabela, olhar qual a tangente desse ângulo e eu acho o coeficiente de atrito estático. Exatamente. Outro exemplo, o bloco da figura de peso 187 newtons move-se com velocidade constante no sentido indicado, sendo seno de 60 graus igual a 0,87 e cosseno de 60 graus igual a 0,5, determine. Letra A, intensidade da força de atrito que o solo exerce no bloco. Letra B, o coeficiente de atrito dinâmico entre o bloco e o solo. Então vamos à resolução. A dica aí é a seguinte, o bloco está se deslocando com velocidade constante. Então eu sei que a força resultante aí é igual a zero, ou seja, as forças que atuam sobre esse corpo se anulam. Então vamos nessa. Quais são essas forças? Tem aqui a normal, o peso e o bloco está deslizando sobre essa superfície para frente. Essa superfície, ela quer ajudar? Não, tá ok? Ela quer se opor a esse deslizamento. Então a força de atrito é contrária à tendência de deslizamento. Só que eu tenho um complicador. Olha a direção da força aplicada. Ela não está nem na direção perpendicular ao movimento, nem na direção do movimento. Então ela está complicando minha vida. O que é que eu posso fazer? Decompor. Então, ó, agora eu não tenho mais F. Eu tenho Fx e tenho Fy. Lembrando que Fx é F vezes o cosseno do ângulo. Ou seja, 100 vezes qual o cosseno? Ele dá 0,5. Então eu vou ficar com 50 newtons. Enquanto que Fy é F vezes o seno do ângulo. Ou seja, 100 vezes 0,87. Ou seja, 87 newtons. Então vamos nessa. F não existe mais para mim. O que é que existe? Fx e Fy. É um artifício que a gente usa, já que a gente não sabe trabalhar com F, nessa direção e nesse sentido. Então vamos. Nessa direção e nesse sentido, tem movimento? Não. Então, se eu somar essas duas forças, esse resultado deve anular o peso, não é isso? Ou seja, N mais Fy é igual a P. Então, N mais, quem é Fy? 87. É igual ao peso do corpo, 187. Então, a normal vai ser 187 menos 87. A normal vai dar 100 newtons. Então, agora vamos analisar a direção horizontal. Como o corpo está com velocidade constante, então eu sei que essas forças aqui devem ser no ar. Ou seja, já posso responder a letra A. Ó, Φ tem que ter o mesmo módulo e a mesma direção de Fx, porém em sentido contrário, uma vez que esse corpo está com velocidade constante. Se está com velocidade constante, ok? Claro, e supondo que está andando em linha reta, o que é que acontece? A força resultante tem que dar zero. Então essa força anula essa. Ou seja, Φ é igual a Fx, mas eu tenho o valor de Fx, 50 newtons. Então já achei o valor de Φ. Para achar a letra B, agora fica tranquilo, porque eu sei que Φ
é a normal vezes μ. Ou seja, qual o valor de Φ? 50. A normal, 100. Então eu posso achar o valor de μ. μ vai ser 50 dividido por 100. μ vai ser 0,5. Mais um exemplo. O corpo A pesa 100 newtons e está em repouso sobre o corpo B, que pesa 200 newtons. O corpo A está ligado por uma corda a um anteparo C, enquanto o corpo B está sendo solicitado por uma força horizontal, F, de 125 newtons. O coeficiente de atrito, de escorregamento entre os corpos A e B é 0,25. Determine o coeficiente de atrito entre o corpo B e a superfície de apoio e a tração na corda, considerando que o corpo B está na iminência de movimento. Então vamos à resolução. A dica aí nessa questão é: o B está na iminência de movimento. O que significa isso? Ele não está ainda em movimento. Ou seja, esses blocos estão parados e daí eu já concluo que a força resultante tem que ser igual a zero. Então vamos à resolução. Vamos analisar primeiro o bloco A. Quais são as forças que atuam sobre ele? A normal, o peso, a tração. E aí, só tem essas forças? Peraí, se só tivesse essas forças, normal aqui, ó, anula o peso, porque esse corpo não sobe nem desce, e eu chegaria à conclusão que tem uma força resultante que é a tração. Ou seja, esse bloco estaria acelerado aqui, ó, na direção da direita para a esquerda, o que é uma incoerência, porque o conjunto se encontra parado. E daí eu concluo que deve existir uma força que tem o mesmo módulo da tração, a mesma direção, porém o sentido contrário. E essa força só pode ser quem? O atrito. O atrito entre o bloco A e o bloco B. Então, aqui na direção vertical, como não tem movimento, eu concluo que a normal é igual ao peso de A. E qual o peso de A? 100 newtons. Vamos guardar o valor da normal. E na direção horizontal, como ele se encontra parado, ó, tração anula Φ. Então, a tração vai ser igual a Φ de A em B. Ok? Então, eu posso achar a tração tranquilamente, porque eu sei que Φ é a normal vezes μ, entre A e B. Como a normal é 100 newtons e ele me deu o coeficiente de atrito, 0,25, já achei a tração. Vai dar 25 newtons. Ok? Então, a primeira pergunta ali é respondida. A tração. Agora ele quer o coeficiente de atrito entre B e a superfície. Então, vamos analisar o bloco B. Quais são as forças que atuam sobre o bloco B? Normal, peso, quem mais? A força F. E aí? Para toda ação existe uma reação de mesmo módulo, mesma direção, porém sentido contrário. Ok? Essa é a terceira lei de Newton. Então, se o bloco B aplicou essa força aqui, que nós chamamos de força de atrito entre A e B, no bloco A, o que é que o bloco A vai fazer? Vai aplicar uma força de mesmo módulo, mesma direção, porém sentido contrário, no bloco B. Ok? Ação, reação. Outra coisa, o bloco B está deslizando da esquerda para a direita. Ó, a superfície do bloco B quer deslizar para a direita. Então, será que o chão vai ajudar nessa história? Não. Vai aplicar uma força contrária a essa tendência de deslizamento. Então, vai ter um atrito entre B e a superfície. E aí? Será que já analisamos todas as forças aí que atuam sobre o bloco B? Não. Mais uma vez, terceira lei de Newton. Para toda ação, existe uma reação de mesmo módulo, mesma direção, porém sentido contrário, não é isso? Então, observe, quem aplicou essa força aqui, que nós chamamos de normal do bloco A? A superfície. Quem é a superfície? A superfície do bloco B. Ah, o bloco B que aplicou essa força, que nós chamamos de normal no bloco A, não é isso? Então, o que é que o bloco A vai fazer? Vai aplicar de volta uma força de mesmo módulo,
Mesma direção, porém sentido contrário. NA. Ó, ação, reação. Então vamos nessa. Na vertical, como não tem movimento, essas forças se anulam. Ah, então, ó, NB puxa para cima. NA e P puxa para baixo. Então, NB deve anular a NA mais o peso de B. Exatamente. Então, como eu sei que NA vale 100 newtons e o peso de B vale 200 newtons, então eu já sei que a normal no bloco B vai ser de 300 newtons. E agora, analisando a direção horizontal, como eu sei que não tem movimento, o que é que acontece? F deve anular essas duas forças de atrito. Então, F vai ser igual a força de atrito entre A e B e a força de atrito entre B e a superfície. Como eu sei o valor de F, 125, sei o valor da força de atrito entre A e B, ó, calculamos, força de atrito entre A e B, 25. Então dá para achar a força de atrito entre B e a superfície. Que vai dar 125 menos 25. Então a força de atrito entre B e a superfície vai ser de 100 newtons. Mas Marivaldo, ele não perguntou isso, ele perguntou o coeficiente de atrito entre B e a superfície. Ótimo. Eu sei que a força de atrito é a normal vezes o coeficiente de atrito. E daí, a normal no bloco B eu sei que é igual a 300. Então eu posso achar o coeficiente de atrito. O coeficiente de atrito entre B e a superfície vai ser 100 dividido por 300. Ou, se preferir, 1/3.